Bom dia, está no ar o RBV News edição manhã, que leva você, internauta, aos principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um homem de 39 anos foi vítima do golpe Boa Noite Cinderela em uma boate de Campo Grande. Ele emprestou a moto de um amigo para ir até a boate e, após beber, ele acabou dormindo. Segundo um segurança da casa, um outro rapaz que o acompanhava pegou o capacete e as chaves da moto e saiu da boate dizendo que ia buscar um outro colega, mas não retornou mais. A polícia ainda não localizou o golpista. Faltando uma semana para a Páscoa, o RBV News mostrou ontem como andam as compras de produtos desta época do ano. Em Campo Grande, nossa equipe constatou que, apesar do visual atrativo dos corredores e prateleiras dos supermercados, nem mesmo crianças têm conseguido convencer os pais de antecipar compra dos ovos de chocolate. E para comentar sobre esse comportamento do consumidor e saber quais são as ações do Procon, que terá na próxima semana, eu converso aqui no estúdio com o coordenador-geral do Procon, Alexandre Rezende. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pio. O Procon normalmente faz uma pesquisa, já fez a primeira pesquisa com relação a preço de chocolate, bacalhau, o que se consome mais nesse período de Páscoa. Nessa primeira pesquisa, comparando com o ano passado, a diferença é muito grande ou ainda permanece a mesma coisa, Alexandre? Olha, a pesquisa é feita, a gente dividiu em dois tipos de produto. Pescados, houve um aumento aí de 0,60 em relação ao ano passado, e dos chocolates, que houve aí um aumento de mais ou menos 4,5% em relação à mesma pesquisa realizada no ano passado. Essa pesquisa, os dados foram coletados entre o dia 11 e dia 12 do mês de março, e nesse momento a nossa equipe está na rua, deve estar coletando os dados para que no máximo até quinta-feira a gente possa divulgar a segunda etapa da pesquisa e aí fazer um comparativo entre a primeira etapa no início de março e essa no início de abril. Normalmente apresenta uma queda significativa. Nessa primeira pesquisa, a variação entre os estabelecimentos comerciais é muito grande, Alexandre? Para quem for comprar, por exemplo, ovo de chocolate ou mesmo bacalhau, que é muito consumido? É grande, sim. No pescado chega aí por volta de 50% a diferença entre um estabelecimento e outro. Nos ovos de Páscoa chega a 77%. Lembrando que o Procon pesquisa exatamente o mesmo produto, as mesmas características, leva em consideração o peso e não o número, porque o número que vem no ovo de Páscoa, ele pode, não significa que tem o mesmo peso de outro fabricante. O peso diferencia entre um fabricante e outro e a numeração se mantém. Agora, essa variação de 50% a 70% não é muito alto não, Alexandre? É um valor alto, né, que o consumidor que pesquisar bastante pode realmente aí ter uma economia bem importante no final das suas compras. O Procon está de olho, infelizmente existe aí a livre concorrência, né, e o Procon não pode fazer muita coisa em relação ao controle de preço. O que a gente pode fazer são pesquisas, informar o consumidor que existe essa diferença. Essas pesquisas são disponibilizadas no nosso site e para aquelas pessoas que têm dificuldade, não têm acesso à internet, através do 151 ela consegue essas informações também, ou no nosso posto de atendimento tem essa pesquisa está disponível. Então é importante dizer para o consumidor que ele tem que pesquisar bastante, que com certeza ele vai ter uma economia bem importante. Para ele ter acesso a esses números da pesquisa, o site do Procon qual que é, Alexandre? É o www.procon.ms.gov.br. E o telefone? O telefone é 151, a ligação é gratuita. Para aquelas pessoas que não tiverem acesso à internet, pode usar esse canal de comunicação que nós vamos passar todas as informações referente à pesquisa. Vocês também têm programado aí para divulgar na quinta-feira da semana que vem a outra pesquisa comparativa com essa primeira que vocês realizaram? Exatamente. O Procon, quando se trata de uma grande pesquisa, de uma data importante, ele faz em duas etapas, né? E sempre quando se aproxima a essa data festiva, os preços, a tendência é que caiam. Então, a gente pede para os consumidores, aqueles ainda que não compraram, aguardar essa segunda pesquisa, que provavelmente vai ter uma queda aí, uma pequena queda nos preços dos ovos e dos pescados. A variação sempre, pela experiência que vocês têm com relação às pesquisas que vocês realizam, normalmente a segunda pesquisa é melhor o consumidor esperar um pouquinho para fazer a compra. Mais próximo, por exemplo, da da Sexta-feira Santa e também do domingo de Páscoa. Exatamente. Nesse caso, aquela ditado popular que o brasileiro deixa para a última hora, vale a pena, porque realmente todas as pesquisas que a gente faz em dois períodos, sempre a segunda, tradicionalmente, indica uma queda.
pequena, mas é uma queda nos preços que podem ser vantajosos para o consumidor. Importante aqui é aquela questão que eu toquei do número e do peso. O consumidor não deve desconsiderar o número quando ele for comparar dois fabricantes diferentes e levar em consideração sempre o peso do ovo de Páscoa. Como é que ele pode agir quando ele vai no supermercado para ele saber o peso, Alexandre? Essa informação tem que estar clara na embalagem do produto, tem que estar lá a quantidade de gramas que possui aquele ovo de Páscoa e ele comparar pela quantidade de gramas, pelo peso, e nunca pelo número que ele pode ser induzido ao erro. Então o consumidor não pode ser afoito de comprar agora, né? É melhor esperar, aguardar um pouquinho, que pela experiência que vocês têm, a tendência é que esse preço caia. Exatamente, que o preço caia e tem uma redução significativa, então aquele consumidor que aguardar um pouquinho, tiver paciência, pode ser que tenha uma economia significativa. E um fato que acontece sempre quando se trata de Páscoa, é que logo após o período de Páscoa sobra aqueles ovos e aí sim os preços despencam, né? Mas aí já perde um pouco a questão da simbologia do domingo de Páscoa, mas para quem não se importa muito com isso e apenas quer degustar um chocolate, depois da Páscoa os preços despencam e muito. Quer dizer, o preço não fica tão salgado, né? Não fica. Agora, uma outra preocupação que a gente tem com relação ao pescado. Normalmente, as pessoas compram o pescado na sexta-feira ou na quinta-feira. Como é que eles devem proceder? Porque o peixe, normalmente, o peixe de água doce, normalmente, ele não baixa muito, né, Alexandre? Como é que vocês estão encaminhando essa pesquisa? Olha, basicamente com a informação de preço, identificando a diferença entre um estabelecimento e outro. Nas nossas pesquisas, inclusive, tem o endereço dos locais que a gente foi objeto da nossa pesquisa. Há um compromisso com aquele comerciante que ele assina dizendo que o preço realmente é aquele, se comprometendo a manter aquele preço. Essa questão, a gente não interfere na redução ou no aumento, nessa oscilação dos preços. A gente basicamente informa. E claro que a gente também está de olho na qualidade do produto, que tem que ser satisfatória. E aí existem trabalhos em conjunto com a Vigilância Sanitária, com o Inmetro, para que a gente tente controlar essa qualidade, principalmente do pescado, a qualidade do produto, e no caso do ovo de Páscoa, o controle do peso. Controle do peso, se realmente o consumidor está levando aquela quantidade de gramas para casa. Bom, depois da Páscoa, qual que vai ser o outro evento que o PROCON deve trabalhar? Olha, a gente está agora canalizando nossas energias, porque o PROCON ele trabalha das 7h30 às 18 horas. Sendo assim, a nossa fiscalização também fica das 7h30 às 18 horas, de segunda a sexta. A gente acha importante disponibilizar nossas fiscalizações aos finais de semana. Então, depois dessa pesquisa, agora a gente vai canalizar as forças para montar aí, e até dia 10 de abril no máximo, o PROCON vai disponibilizar a fiscalização aos finais de semana. Vai ter um plantão, porque a gente identificou que boa parte do comércio, da área de supermercado, combustíveis, eles abusam nos finais de semana porque sabem que o PROCON não está presente com a fiscalização. E aí, porque a gente não tem esse canal. Então, a gente está montando uma estrutura, uma logística para que a nossa fiscalização também funcione aos finais de semana. Muito bem, eu agradeço aí a presença do coordenador do PROCON, Alexandre Rezende, pelas informações, e vamos aguardar na quinta-feira, então, uma nova pesquisa que vai ser divulgada no site do PROCON, é isso, né, Alexandre? Exatamente, vai divulgada, assim que estiver pronta, a gente divulga no site do PROCON, e aí está disponibilizado também, tanto nos nossos postos de atendimento ou através do 151. Obrigado pela entrevista. Até mais. E os consumidores têm mais um motivo para comemorar, além da redução do IPI na linha branca de eletrodomésticos desde o final do ano passado. Agora, artigos de decoração e móveis também terão redução do imposto. A medida deve aquecer ainda mais o comércio. Para quem deseja economizar, esta é a hora. Móveis terão a redução do IPI. As mercadorias da linha branca também foram beneficiadas com a prorrogação do desconto. Eu não sou uma consumidora assim compulsiva, mas quando eu tenho uma coisa que eu preciso em casa, a primeira coisa você já começa a ficar antenada nos preços, né? Estou acompanhando, faz tempo que já deu uns tempos atrás e agora prolongou mais para uns 3 meses, parece que é 3 meses, não tenho certeza, mas deve ser 3 meses. Então eu estou querendo aproveitar antes de terminar esse prazo aí para adquirir alguma coisa de eletrodoméstico que esteja nessa faixa aí. Seu Mauro está em busca de uma máquina de lavar roupas e, para pagar menos, resolveu pesquisar.
Estou olhando se tem alguma coisa que tem preço mais acessível que eu possa, entrar no meu orçamento, que eu possa adquirir, né? Já a procura de imóveis ainda é baixa. Mesmo após o anúncio do governo sobre a redução do IPI sobre imóveis, luminárias, entre outros setores, o comércio da capital ainda está tímido. Continua vazio. Este economista sugere que os clientes utilizem este período para se preparar. É importante que o consumidor esteja se preparando, porque as promoções vão ser lançadas pelo comércio, isso é natural, o comércio está dentro da sua condição natural de condução das promoções, até porque vai reduzir o IPI. Mas o consumidor precisa, naturalmente, dentro do seu planejamento de dia a dia, né, mensal, estabelecer uma relação de compra que não venha comprometer as suas finanças pessoais. A expectativa de vendas para esta loja são as melhores. A gente já está bolando campanhas para estar avisando o consumidor, né? Sabendo da redução, que ele vai ter a condição e a possibilidade de estar comprando produtos muitas vezes que ele está só esperando uma condição boa e a condição chegou, né? Com este estímulo, todos se dão bem. De acordo com este gerente, só em fevereiro a indústria de linha branca contratou mais de 50 mil novos cargos. Com como isso foi prorrogado, estendeu-se para a linha de imóveis e luminárias também, a gente acredita que esse setor venha a ser mais aquecido, porque as vendas vão aumentar e, consequentemente, vão ser necessários nos contratar mais gente, né? Mesmo com a redução do IPI, o economista alerta. O controle, naturalmente, mas não deixe de consumir. Isso é importante que se estabeleça, porque nós estamos apoiando o comércio, apoiando a geração de empregos, apoiando o desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul, mas naturalmente esse consumo deve ser pautado num controle, num equilíbrio, para que não ocorra o desequilíbrio financeiro pessoal. Para a dona Carmen, a alerta é outra. Eu acho que o consumidor tem a obrigação de estar antenado, de estar cuidando, acompanhando o preço, a tomada de preço, a pesquisa de preço antes da compra é um fator muito importante para a economia. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Agora as notícias internacionais. A polícia da Indonésia disparou gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar uma multidão de manifestantes nesta quinta-feira. O grupo protestava contra a proposta de aumento dos combustíveis que vai ser votada pelo parlamento. Uma multidão se reuniu nesta quinta-feira em Jacarta, na Indonésia, para protestar contra uma proposta que prevê o aumento dos combustíveis no país. A polícia disparou gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar o grupo. Muitas pessoas estão chorando por causa do nosso governo. Eles não fazem nada por nós. Presidente, por favor, desista da sua posição. Temos de fazer mudanças pelo país. Apenas saia do poder e nunca mais volte. Não precisamos de um líder como você. O projeto, que aumenta o preço dos combustíveis em 1/3, vai ser votado na sexta-feira. Geral da Espanha para 2012, que deve ser aprovada pelo governo do país na sexta-feira, está recebendo duras críticas de economistas do país. Eles alertam que as medidas podem ter um impacto negativo na economia e aprofundem ainda mais a recessão. O governo espanhol deve aprovar na sexta-feira o orçamento geral do país para 2012 e, ao que tudo indica, será extremamente austero. O anúncio vai ser acompanhado com atenção pelos ministros de finanças dos 17 países da Eurozona, que se reunirão também na sexta-feira em Copenhague.
A Espanha vai apresentar um orçamento para conter o déficit público em 5,3%. Mas as economias não são estáticas e estas decisões vão causar impacto e aprofundar a recessão mais do que o esperado. Se este for o caso, as metas de investimento financeiros não serão alcançados e o déficit vai transbordar. Sob a expectativa das novas medidas, o país foi sacudido por uma greve geral nesta quinta-feira. Desde o início da crise mundial em 2008 e do estouro da bolha imobiliária espanhola, um setor que foi motor da economia do país durante mais de uma década, a Espanha apresentou um crescimento apático e um contínuo aumento do desemprego. Mohamed Merah, extremista que matou 7 pessoas na França, foi enterrado no final da tarde de ontem, em um subúrbio de Toulouse. Argel, capital da Argélia, recusou-se na última hora a aceitar seu corpo. Pouco mais de 10 pessoas, na maioria jovens, acompanharam o corpo do assassino. O corpo de Mohamed Merah, extremista islâmico que matou 7 pessoas na França, foi enterrado no início da noite desta quinta-feira. O jovem francês de origem argelina foi sepultado na parte muçulmana de um cemitério no subúrbio de Toulouse, no sudoeste do país. A cerimônia teve de ser realizada em território francês, depois que a Argélia se recusou a aceitar o corpo de Merah. Na minha opinião, no plano religioso, ele é um cidadão francês morto em Toulouse e tinha de ser enterrado em Toulouse. Para mim, é um monstro. É alguém que cometeu um ato que a religião muçulmana condena. Mesmo assim, deve ser enterrado. Pouco mais de 10 pessoas acompanharam o corpo do assassino e realizaram uma oração no momento em que ele foi enterrado. E agora os fatos nacionais. Com a apologia ao crime e os ajustes de conta entre traficantes, os bailes funk eram um grande sucesso na Rocinha. Mas desde a ocupação policial em novembro passado, a maioria desses encontros foi proibida e muitos jovens criticam o fim das festas. Durante mais de 30 anos, a Rocinha foi o feudo dos narcotraficantes. Mas desde novembro, quando a polícia recuperou o controle da favela, a maior do Rio, o morro mudou e muito. Desde então, os bailes funks foram proibidos, colocando praticamente um fim à apologia ao crime e aos ajustes de contas entre traficantes. Uma decisão longe de um consenso. Eu gosto de rebolar, quando você quer saber quando eu ouço funk. Toca alguma coisa no corpo, dá vontade de dançar. O funk é o melhor lazer para tudo, para quem quer namorar, para quem quer esquecer da vida, para quem quer viajar, para quem quer se envolver. Os bailes funk hoje em dia é tanta pornografia, tanta coisa errada, droga, entendeu? Aí eu acho legal, achei bom ter proibido. Quer dizer, não proibiram totalmente, que ainda tem ainda, né? Ainda rola ainda muito. Ficou bem melhor assim, o baile funk, porque a gente fica mais à vontade dentro da favela, uma coisa que o baile funk atrapalhava muito, né? A gente ficou bem mais à vontade, o pessoal saíram mais pra rua. Muitos sentem saudades dos movimentos erotizados de pés e quadris. Uma verdadeira festa sexual que deixava as pessoas fora de si. Os homens, quando eles olham a gente dançando, a gente gosta de provocar, como eu te falei. A gente gosta muito de provocar eles, entendeu? Quanto mais eles olham, mais a gente gosta. Pra gente dançar o nosso jeito sexy, porque o nosso jeito a gente faz sexy sem ser vulgar. Apesar do forte apelo à libido, muitos defendem que o funk carioca também era uma forma de abordar assuntos como pobreza, dignidade humana, orgulho negro e a injustiça social. Festas que retratavam a realidade das favelas, mesmo que embaladas pelo ritmo da sedução. Apesar das inúmeras conquistas no setor profissional, ainda há casos em que as mulheres sofrem os mais variados tipos de discriminação na empresa em que trabalham. Para incentivar a mudança desse quadro, a Câmara dos Deputados em Brasília saiu na frente e lançou um programa para promover a igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres.
Primeiro, está sendo feito um levantamento dos funcionários, todas as pessoas que trabalham na casa. O diretor de Recursos Humanos da Câmara cita alguns exemplos simples onde a mudança pode começar. Os próprios editais da Câmara dos Deputados, já dentro desse programa, buscando aí a pró-equidade, pode já inserir, né, nesses documentos medidas com o sentido de aproximar, de equilibrar mais essas relações. Então vamos falar de um contrato, por exemplo, para motorista. Por que é que o edital prevê a contratação de motorista homem e não prevê a contratação de motorista mulher? Então nós podemos avançar nesse sentido. O programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é iniciativa do governo federal, mas para a Procuradora Especial da Mulher é muito importante a Câmara dar o primeiro passo. Eu acho que essa casa tem que dar o exemplo. Para teres ideia, aqui nós temos cerca de 15 mil funcionários, 7 mil mulheres, cerca de 48%. Essa integração e inter-relação de pessoas das diferentes culturais, eu acho que tudo isso é muito importante. E é um novo momento que tem que se viver. E eu acho que, acima de tudo, o respeito entre os companheiros, entre os funcionários, entre as pessoas que trabalham, que desenvolvem suas atividades aqui nessa casa. A coordenadora da bancada feminina na Câmara lembra que é preciso fazer muito mais. Eu considero que, se nós fazemos uma campanha, nós temos que pôr na prática. E, na verdade, grande parte das mulheres estão nos cargos de secretárias, mas de diretoras, nós só, dos 20, nós só temos 3. Nada contra a capacidade deles, mas nós precisamos de ampliar o número também nessa casa de diretoras, né, para que se cumpra esse programa que busca a equidade no mundo do trabalho. As empresas e organizações públicas e privadas que estão no programa vão ter 12 meses para desenvolver ações de equidade de gênero e de raça. Ao final, dependendo do desempenho e da nota, elas receberão um selo de qualidade. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realiza hoje a Operação Navalha, que já foi batizada como a maior operação da história da Polícia do Estado Gaúcho. A ação acontece em cidades da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Pelo menos 600 policiais estão envolvidos, divididos em mais de 150 viaturas. Eles cumprem 95 mandados de prisão e 124 de busca e apreensão contra o tráfico de drogas na região. E no próximo bloco você confere um resumo do que os nossos convidados da semana disseram a respeito da sucessão municipal. Entre os destaques estão as entrevistas com o governador André Putinelli e o deputado estadual Márcio Monteiro. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV, trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, com períodos de abertura de sol e névoa úmida na maior parte de Mato Grosso do Sul. A temperatura está em ligeira elevação. A mínima será de 11 graus na região sul do estado e a máxima chega a 33 graus na região do Pantanal. Para Campo Grande, a previsão também é de céu parcialmente nublado, com aberturas de sol e névoa úmida. Não deve chover na capital. A umidade relativa do ar deve continuar baixa, especialmente no período da tarde, quando deve atingir 29 graus. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. Eleições municipais. Durante esta semana, lideranças do PMDB e PSDB falaram sobre candidaturas em vários municípios. Eleições municipais. O governador André Putinelli, em entrevista ao RBV News TV, defendeu que uma mulher seja indicada para ser vice
na chapa do pré-candidato do PMDB, Edson Girotto. O perfil das pesquisas qualitativas denotam que a figura da mulher, neste momento, sem nomes, eu não dei nome nenhum, aí já disseram que é fulana, ciclana, beltrana, não, a figura da mulher que proviesse de um partido que tem bastante tempo de rádio e televisão e mais um terceiro requisito, que tivesse boa inserção eleitoral, seria ou será bem-vinda. Provavelmente, não obrigatoriamente, prioritariamente de outro partido para fazer conjunção. Mas vamos trabalhar bastante que do bom trabalho vem aceitação política. Então, em primeiro lugar, para o André está o trabalho administrativo, porque se trabalhar bem, é elogiado. Se trabalhar mal, coitadinha da minha mamãe. O vice-presidente do PSDB, deputado Márcio Monteiro, reafirmou que o partido deverá ter candidatura própria em Campo Grande e disputar 32 prefeituras em Mato Grosso do Sul. Deputado, agora com relação à eleição deste ano, nós vamos ter uma eleição municipal, o PSDB, lógico, vai estar envolvida nessa eleição, o senhor é o vice-presidente do partido, como é que está a preparação? O PSDB lança candidatura em todos os municípios? Nós temos hoje uma previsão de termos candidato de 30 a 32 municípios. Tá? Isso, tanto o deputado Reinaldo, que é o presidente, Reinaldo Azambuja, como eu, que sou vice-presidente, os demais parlamentares, nós já há algum tempo estamos trabalhando isso nas bases do partido em cada município. Evidente que esse ano agora, esse momento agora é um momento em que nós temos que ter uma atuação mais intensa, manter esses contatos nos municípios para que a gente possa estar auxiliando os nossos candidatos, não só a prefeito, mas também a vereadores, e agora com um desafio maior também, porque temos o deputado Reinaldo Azambuja, é o nosso candidato, o nosso pré-candidato a prefeito de Campo Grande, porque entendemos que o PSDB tem como contribuir para que a nossa capital tenha um modelo de gestão, um modelo de administração, eu disse esses dias na Assembleia e repito aqui, né, com um sabor mais tucano um pouco, né? O prefeito de Naviraí, Zelmo de Brida, que está concluindo o mandato dele, garantiu que está preparando um candidato para a sucessão dele. Na questão da sucessão, eu quero ver se é evidente que quero fazer o sucessor. E para fazer o sucessor, você tem que se ver pessoas que queiram emprestar um nome para isso, que queiram dar a sua contribuição. Se você for se cercar de politiqueiros e alguém que tem projeto para ser prefeito, não me parece que seria uma boa coisa. Eu fui conduzido para isso, o meu antecessor também, e espero que a gente vá convergir no nome de alguém que queira prestar um serviço para o município e que, evidentemente, que seja das nossas alianças do passado. Já tem esse nome, prefeito? Olha, nós temos lá fizemos uma pesquisa e chegamos lá no nome do Chagas, um supermercadista que tem lá. Ele já foi vereador no passado, um empresário bem-sucedido. E agora nós vamos conferir os principais destaques do nosso portal RBV News, que na sua manchete principal, o Fundo de Proteção da Zona do Euro cresce 700 bilhões de euros. E também tem aqui com relação a professores da REME se reúnem em nova assembleia nesta sexta. Eles estão discutindo o problema salarial lá da REME. E também aqui no destaque, Fael, quero usar o prêmio para retribuir o carinho do público, diz aí o vencedor do BB12, que inclusive o 13 já começou a inscrição, mas o Fael ainda está curtindo aí a vitória que ele obteve ontem à noite contra a Fabiana. E ele diz aqui como é que ele vai retribuir o carinho, utilizando de forma tranquila R$1.500.000 que ele ganhou de prêmio. Também aqui no destaque de Mato Grosso do Sul, uma nota importante, principalmente para quem emite nota fiscal eletrônica da Prefeitura. Prazo para o credenciamento da nota fiscal termina hoje. As empresas que
precisam se credenciar na prefeitura para poder emitir nota fiscal eletrônica, senão aquela nota fiscal de papel, aquela já acabou. Então hoje é o último prazo para as empresas se credenciarem junto à Prefeitura de Campo Grande. E o IPTU da Prêmios entrega a casa de 250 mil a contribuinte. E são os destaques aqui na editoria de Mato Grosso do Sul. Nós também temos aqui destaque no esporte, resultado do jogo de ontem em que o Santos venceu por 5-0 o Guaratinguetá, 3 gols de Neymar. Também a vitória do Fluminense, que já está classificado para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Temos aqui polícia, política, automóveis. Volks quer transformar a fábrica de Taubaté na maior unidade da América Latina. E na noticiário internacional, também o noticiário de entretenimento, você pode acessar aqui no RBV News e ter essas informações. Não deixe de participar aqui, não deixe de mandar a sua sugestão com relação à matéria que você quer assistir aqui na TV Web ou então quer ler no site, acessando aqui o RBV News. Você é o repórter, você pode postar o seu vídeo, a foto de Você pode ser o nosso repórter postando fotos e vídeos e nós vamos publicar aqui no RBV News TV e também no nosso site. Ou então, se você quiser falar com a gente, clique aqui, fale com o RBV News e passe aí as suas informações que nós vamos trabalhar a matéria que você quer ler aqui no portal RBV News. Você pode acessar no www.rbvnews.com.br. E nós estamos encerrando o RBV News TV da manhã e à tarde a partir das 6 horas com novas informações. Você pode acompanhar toda essa informação que nós publicamos aqui no RBV News, entrando aqui no noticiário anteriores para você assistir ao nosso noticiário. Muito obrigado pela companhia e até à tarde.